Olá, acadêmico. Tudo bem? Como tem passado? Bem, dando continuidade aos nossos estudos, mas ainda dentro do tema da pós-modernidade, há uma série de assuntos a discutirmos agora sobre a educação numa visão de pós-modernidade. Para esta aula, além do apoio de nosso material, você poderá ampliar os seus estudos com as leituras das seguintes obras: A Educação Pós-Moderna, de Jean-Pierre; Educação, Economia e Estado, de Carnot; Educação, Ideologia e Contra-Ideologia, de Severino; O Mal-Estar da Pós-Modernidade, de Bauman; A Arte de Reduzir as Cabeças, de Dufour; O Pós-Moderno, de Lyotard. Muito bem, acompanhe comigo. Quando se estuda a educação, se percebe que idealizadores de seus modelos e parâmetros procuraram direcioná-la por meio de projetos pedagógicos que a promoveram para uma eficiência na relação conhecimento-aluno, conhecimento-professor, em detrimento de uma educação para o desenvolvimento das ciências gerais, ou mesmo de processos que levassem à praxis na realidade de seus atores, estudantes, pesquisadores, professores e comunidade. Miguel Castriani, na obra Fundamentos Antropológicos da Educação. Como você percebeu, parece uma realidade distante do que entendemos por educação, não é mesmo? Mas há verdade nisso. Entretanto, te pergunto, é possível fazer educação, ensino, aprendizagem, avaliação, iniciando com um profundo e sistematizado conhecimento de seus conteúdos? Ou, primeiramente, o profissional da educação precisa seduzir e conquistar o aluno para depois avançar na direção do ensino do conteúdo? Segundo Denise de Cássia Trevisan Siqueira, uma profissional crítica e atuante da área do ensino, observa-se que impera um descaso pelo ato de lecionar e aprender. Já não há mais o respeito mútuo entre discentes e docentes. A indisciplina em sala de aula é uma constante. A dificuldade que os estudantes encontram nas relações de sala de aula em usar a linguagem parece ser uma constante. Escrita mal elaborada e que precisa de reforço o tempo todo, ou o registro da fala que traz uma triste realidade. E atos de violência escolar já fazem parte do nosso dia a dia. No entanto, segundo ela, podemos e temos condições de mostrar alguns dos problemas que constatamos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem e apresentar sugestões sempre respaldadas por embasamentos teóricos e experiências reais, vivenciadas por profissionais renomados, de como tais problemas poderiam ser melhor administrados e, por que não, eliminados. O fato é que essa questão não para com a exposição dessas dificuldades. Há muitos outros elementos envolvidos nessa reflexão que precisam ser analisados. Entretanto, como precisamos avançar no tema, fica o meu convite para que amplie essa reflexão fazendo outras leituras, ok? Então, acompanhe comigo. Nas sociedades primitivas, se pode afirmar que a sua organização, funcionamento e processo educativo tinham como parâmetros uma transmissão de conhecimentos dos mais velhos e líderes da comunidade para os mais jovens. Mais tarde, com o surgimento da escola, a transmissão do conhecimento passa a ocorrer por meio de representantes escolhidos pela comunidade. São os mestres. Miguel Castriani, na obra Fundamentos Antropológicos da Educação. Uma das vertentes que podem explicar a realidade da educação escolar em sala de aula é o fato de a sociedade ter abandonado ou tratado com certa omissão os conhecimentos dos mais velhos, das comunidades mais antigas, mais experientes. Se observarmos o passado das atuais sociedades, ou mesmo das sociedades antigas, iremos identificar o aprendizado diretamente desenvolvido e dirigido pelos anciãos das comunidades. Eram eles que produziam e difundiam, claro, ao seu modo, os conhecimentos. E hoje, como é compreendido o idoso?
Hoje, a visão que se tem do idoso é que ele precisa ceder o seu posto de trabalho para o jovem que precisa ingressar nesse mercado. Para isso, o caminho, então, apontado é a aposentadoria para ele, com alguns casos de exceção em que a experiência dos idosos tem sido muito bem aproveitada, especialmente em trabalhos voluntários. Segundo Denise de Cássia Trevisan Siqueira, ainda devemos atentar quanto à educação pós-moderna relativa às nossas atitudes, pois não raras vezes o motivo do distanciamento dos alunos das questões essenciais da sala de aula é a falta de autoridade do professor ou da proteção excessiva que recebe do próprio professor em atitudes inconscientes, tais como o docente anotar os deveres nas agendas dos alunos em lugar de deixar que eles o façam. Veja só, o docente fornecer as respostas dos exercícios quando eles não conseguem obtê-las, ao invés de deixá-los descobrir o erro por si só. O docente centralizar a resolução de todos os problemas nos próprios alunos, dando mais atenção à criança que é mais mimada, mais indisciplinada ou que esteja doente. E ainda, o docente se utilizar da chantagem emocional para obter a disciplina na sala de aula. Os alunos geralmente obedecem, não por conscientização de tal necessidade, mas porque temem perder a amizade do professor. Mas onde se situa a antropologia nessa discussão? Ora, a antropologia nos remete ao conhecimento de como eram os processos educacionais na história, seus efeitos e importâncias, promovendo então uma relação com a atual realidade, por meio do método comparativo que já estudamos lá numa das aulas passadas. Destaco, entretanto, o seguinte: a história da educação mostra que a relação aluno-docente-aprendiz, que passam a agir pelos processos evolutivos atuais, acabam superando um modelo a partir do desenvolvimento de outros modelos. E isso precisa ser entendido como normal e aproveitado para a formação de uma consciência docente que se volte mais para a busca e para o desenvolvimento de novas metodologias, estratégias, modelos e relações pedagógicas. Nada pode ser descartado em educação. Tudo precisa ser entendido e aproveitado nos novos processos exigidos pela evolução contemporânea e comportamental do aprendiz. Veja como foi essa evolução e como ela foi ocorrendo. Por volta do século XV, com a invenção da imprensa, o material impresso vai modificar essencialmente essa relação conhecimento-aprendizes. Aí, não mais precisaria a presença constante de um mestre. As cartilhas poderiam estar presentes na rotina e no tempo disponível que o sujeito tinha à disposição para os estudos. Isso também está evidenciado e a antropologia pode dizer tudo sobre esses processos. Miguel Castriani, na obra Fundamentos Antropológicos da Educação. Primeiramente, preciso te relembrar que a imprensa foi inventada por Johannes Gutenberg. Antes dele, porém, os dados e informações eram registrados em pergaminhos e papiros. E assim, pela facilidade e preço da matéria-prima que surgiu com a imprensa, a divulgação de conhecimento ficou mais democrática e de rápida circulação. A mudança, porém, mais significativa desse fato não foi essa, portanto. A mais significativa se deu no fato de que não mais precisaria a presença constante de um mestre numa sala de aula ou mesmo para acompanhar um estudante. As cartilhas surgiram a partir da imprensa e o sujeito passou a ter à sua disposição todo o material para os estudos. Com essa concepção, até podemos entender a não necessidade de um professor, mas dá para acreditar na ideia de que um aluno aprende sozinho sem qualquer ajuda de um professor? O professor não estaria nas entrelinhas de uma cartilha, quando a cartilha se coloca como substituto do professor? Veja que somente um professor, ou que tenha tido vasta experiência ou com pouca experiência, ele está sempre presente nos escritos de uma cartilha. Então, sendo assim, na própria cartilha reside um professor, não é mesmo? Acompanhe comigo aí. No século XX,
a educação passou a valer-se de instrumentos sofisticados. Na década de 1920, do rádio e do cinema. Na década de 1960, da televisão. Na década de 1970, do uso do retroprojetor e do projetor de slides. A partir da década de 1980, do uso do videocassete e da internet, trazendo o mundo das pesquisas de forma mais colorida, instantânea e real. E, especificamente a partir dos anos de 1990, do computador. Miguel Castriani, na obra Fundamentos Antropológicos da Educação. A educação se valeu de uma relação simples dos mais velhos da comunidade para os mais jovens. Com o surgimento da imprensa, surgiram as cartilhas, livros, panfletos, voltados para atingir o maior número de pessoas. Bem, hoje, com o uso de sofisticados programas de informática, da internet de laboratório de excelência total, podemos dispensar o professor? Será? Bom, se somente a antropologia pode nos dar os pressupostos necessários para conhecer os povos antigos e suas influências, bem como compararmos a cultura e a ideologia do jovem pós-moderno, precisa ela estar sempre acionada nos discursos e projetos educacionais, não é mesmo? E, naturalmente, é a antropologia que vai produzir educação, conhecimento e trazer novas possibilidades de superação. Mas na prática escolar, como a antropologia pode atuar? Para a antropologia, todo e qualquer tipo de evidência pode e deve ser minuciosamente observado e analisado num processo de acionamento dos estudos dos elementos históricos que são do campo da própria antropologia. E nessa dinâmica, um olhar antropológico sem a sua relação com a educação, na contemporaneidade, pode ser um erro metodológico. Miguel Castriani, na obra Fundamentos Antropológicos da Educação. Veja que um olhar antropológico sem uma relação com a educação, na pós-modernidade, pode ser um erro metodológico. Isso porque a educação não se faz ou produz sem os procedimentos da antropologia. Ora, a educação educa o homem e a antropologia estuda o homem. Portanto, são duas ciências que se interligam para dizer tudo sobre o mesmo objeto, o ser humano. Mas ainda preciso destacar o seguinte, acompanhe aí. A pedagogia, portanto, já não é monopólio da escola. Está em todo lugar e diz respeito a todos os cidadãos e responsáveis políticos. Tudo assumiu um sentido pedagógico. Há hoje uma fragmentação das fronteiras do tempo e do espaço nas quais, por muito tempo, se procurou aprisionar a educação. A perspectiva de uma educação pós-moderna deve levar em conta esse novo dado. Deve considerar, por um lado, o indivíduo que aprende e, por outro, o que educa, numa situação de interação constante e em uma tarefa impossível, dotada de uma complexidade vivida como opacidade. Mas é exatamente essa a tarefa que queremos empreender agora, sabendo que sempre será inacabada. Miguel Castriani, na obra Fundamentos Antropológicos da Educação. Portuá, ao afirmar que a pedagogia já não é monopólio da escola e que está em todo lugar e diz respeito a todos os cidadãos e responsáveis políticos, assim como tudo teria assumido um sentido pedagógico, está apenas confirmando o que o estudante demonstra em sala de aula, não é isso? Bem, e para finalizar a nossa aula, acompanhe comigo o finalzinho ali. O pós-moderno levou a racionalidade humana a limites periféricos e valorizou as emoções e a afetividade. A desconstrução do conceito humano fez tornar possível qualquer ação em qualquer lugar, a qualquer tempo. A razão, bandeira máxima desde o século do Iluminismo, século XVIII, foi sendo lentamente transferida para as máquinas,
muito mais precisas e não assujeitadas aos nossos descontroles passionais. Dufour, na obra A Arte de Reduzir as Cabeças, sobre a servidão na sociedade ultraliberal. Com essas reflexões sobre o ato pedagógico na pós-modernidade, quero deixar a minha preocupação para com algumas metodologias de ensino e aprendizagem que estão sendo aplicadas por nossos sistemas educacionais, mas crente de que nós, os profissionais da educação, ainda temos as condições necessárias para encontrar a melhor metodologia de ensino. Grande abraço.